Bom, voltando aqui, né, às nossas aulas, hoje conteúdo novo, hoje que nós vamos estudar um pouco da concordância verbal, né? Vocês encontram aí na gramática de vocês a concordância verbal, lembrando que até aí nossas atividades estão em dias, né, na nossa gramática, até a concordância verbal, gente. Qualquer coisa, voltem lá. Próxima semana a gente começa umas correções de atividades, então vamos ver concordância verbal. Essa é a nossa quinta aula, não na ordem, né? Quinta aula de língua portuguesa do 7º ano. Então, concordância verbal, vocês encontram aí. Para a gente estudar a concordância verbal, é necessário que a gente dê uma ênfase também nessa concordância nominal, né? As duas andam juntas, a concordância nominal e a concordância verbal. E o que é essa concordância? Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos. Quando essa correspondência de flexão acontece entre nomes, nós temos uma concordância nominal. Quando essa correspondência de flexão acontece entre o sujeito e o verbo, nós temos uma concordância verbal. Vejam, concordância nominal é a correspondência de flexão entre dois nomes, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, eles concordam em gênero e número. A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com seu sujeito, certo? Então, a concordância nominal é uma concordância de nomes e a concordância verbal é a concordância entre o verbo e o sujeito. Vamos ver isso um pouco mais na prática. A concordância verbal, né, na verdade, a concordância, ela pode ser verbal e nominal. É verbal quando o verbo se flexiona para concordar com seu sujeito. Concordância nominal e concordância verbal. O verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Veja. As nossas duas amigas italianas nos visitarão em julho. Amigas, duas amigas. Que é um sujeito? As nossas duas amigas. Olha o núcleo, né? Amigas, visitarão. Então, observem que aqui há uma concordância verbal, que é uma concordância entre o sujeito e o verbo, certo? Concordância verbal é uma concordância entre o sujeito e o verbo. Amigas, substantivo, está no feminino plural. Observe essa outra concordância. Artigo está no feminino plural. Nossas, que é um pronome, está no feminino plural. Depois nós temos a palavra duas, é o numeral, está no feminino plural. Então, o que vocês observam aí, né? Vocês vão observando aqui que agora está acontecendo uma concordância de nomes. Primeiro, repetindo, o artigo, feminino, plural. Nossas, feminino, plural. Duas, feminino, plural. Amigas, feminino, plural. Até aqui a gente está observando que está havendo uma concordância entre gênero e número dessas classes gramaticais, do artigo, do pronome, numeral, substantivo, e mais adiante a gente observa o outro que é o adjetivo. Então, gente, a essa concordância aqui dessas classes de palavras que são tidas como nomes, nós temos uma concordância nominal. Então, o que é uma concordância nominal? É uma concordância de nomes. E essa concordância, ela é uma concordância de número, ok, plural, e o gênero feminino. Se a primeira está no feminino, todas as outras estão no feminino. Gênero feminino. Se a primeira está no plural, todas as outras estão no plural. Número, plural. Então, essa concordância ocorreu entre essas classes gramaticais
que são tidas como nomes. Por isso, essa concordância ela é uma concordância nominal. Mais uma vez, agora repetindo, e o que é essa concordância verbal? A concordância verbal é a concordância entre o sujeito, quem é o sujeito? As nossas duas amigas italianas, é o sujeito, e o verbo, certo? Então, o núcleo do sujeito, amigas, olha, o verbo. Concordância nominal, concordância de nome. Concordância verbal é uma concordância entre o sujeito e o verbo. É a concordância do verbo com o seu sujeito, certo? A concordância verbal. Concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito. Caso geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Observe, ela não acredita em Deus, certo? Observe que há uma concordância entre o sujeito ela e o verbo ela acredita. Então, número, terceira e terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Outro exemplo. 2 helicópteros sobrevoaram a região. Então, lembre que é concordância verbal? É uma concordância entre o sujeito e o verbo, certo? E essa concordância é uma concordância de número e pessoa. O verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Sobrevoaram 2 helicópteros. 2 helicópteros sobrevoaram. Então, não esqueçam disso. Concordância verbal. Veja que o verbo sempre concorda com o sujeito. O que é a concordância verbal? É a concordância entre o verbo e o sujeito. Assumo meus erros, meus inúmeros erros. Eu assumo. Assumimos nossos inúmeros erros. Nós assumimos. Então, sujeito da primeira pessoa, eu assumo. Sujeito da primeira pessoa do plural, nós assumimos. Outra, toda pessoa sensata assume os próprios erros. Quem é o sujeito dessa terceira pessoa? Ele assume, toda pessoa, ela assume. Pessoas sensatas assumem os próprios erros. Elas, as pessoas sensatas, terceira pessoa do plural. Então, essa concordância entre verbo e sujeito é chamada de concordância verbal. Então, a concordância verbal, repetindo para que vocês entendam mesmo, concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito. Mais exemplos. Verbo e sujeito concordam em número e pessoa. Eu cheguei, tu chegaste. Ele, tu chegaste, certo, gente? Uma falha aqui. Ele chegou. Faltaram 8 alunos naquele dia. Jamais. Faltou 8 alunos. Faltou, são 8 alunos. 8 alunos faltaram. 8 alunos faltaram. Agora observem esses casos especiais de concordância verbal. São casos especiais. Vocês encontram aí na gramática de vocês, deem uma lida. Os núcleos do sujeito são formados por pessoas gramaticais. Diferente quando os núcleos do sujeito são formados por pessoas gramaticais diferentes. O que acontece? Olha, o verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Primeira, segunda e terceira pessoa. Muita atenção para isso aqui. Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu e ele. Quem é eu, tu e ele? Ah, eu, tu e ele é nós. Quem está prevalecendo? A primeira pessoa do plural. Eu, tu e ele, singular, vai prevalecer nós, primeira pessoa do plural. Entenderam? Veja aqui, olha. Eu e ele. Quem é eu e ele? Ah, eu e ele, nós. Quem está prevalecendo? A primeira pessoa do plural. Certo? Então, por isso a frase fica assim. Eu e ele nos tornaremos amigos. Ainda que não existisse o nos aqui.
iríamos saber que eu e ele seria nós. Nós tornaremos alguma coisa, certo? Então, sempre, quando tem a primeira pessoa, ela predomina sobre as demais. O verbo ficou na primeira pessoa porque esta tem prioridade sobre a terceira. Mas repare que não é a primeira pessoa do singular, é a primeira pessoa do plural. Nós, eu e ele é nós. Veja o segundo caso. Tu e ele vos tornareis amigos. Vos, tu e ele, sim. Tu e ele, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, vai para a segunda pessoa do plural. O verbo ficou na segunda pessoa porque esta segunda pessoa, ela tem prioridade sobre a terceira. Entenderam essa questão de prioridade? No caso acima, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Tu e ele, eles se tornarão amigos. Mais culto ainda, né, dentro da língua portuguesa, a segunda pessoa predominar sobre a terceira pessoa. Tá bom, gente? O vós é mais aceitável. Então, eu e ele, nós. Eu e ele comemos o bolo. Nós comemos o bolo. Eu e ele, nós. Não esqueçam disso. Tu e ele, vós. Tu e ele, vós. Segunda pessoa do plural, ela predomina sobre a segunda, predomina sobre a segunda e a terceira. Tu e ele se tornarão amigos. Caso ainda iniciado, né? Então, coloquei mais aqui para chamar a atenção de vocês. Tu e ele, vós, certo? Tu e ele, vós. Eu e ele, nós. Primeira pessoa predomina, tem prioridade sobre a terceira. E aqui no caso, a segunda pessoa tem prioridade, sobre a terceira. E a gente continua ainda a concordância do verbo com o sujeito simples. Essa é a regra geral, essa concordância do verbo com o sujeito simples. O verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural e pessoa, primeira, segunda e terceira, mesmo que este venha deslocado. Olha, nós nunca discordamos de você, nós discordamos, certo? Então, observe aqui, eu tenho o sujeito que está na primeira pessoa do plural, nós, né? Nós. Depois eu tenho o verbo. Então, o que o verbo precisa se apresentar como? Olha, se tem uma concordância entre o sujeito e o verbo, então ele também precisa se apresentar na primeira pessoa do plural. Ok, gente? Mais observações. Sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, isto é, uma única palavra principal. O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Precisamos sempre ficar atentos. Exemplo, sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Então, quem é o sujeito? Quem sumia? A última boiada da fazenda. Quem é o núcleo? Boiada. Então, ó, concorda, boiada, sumia. Isto se trata de concordância verbal. Uma concordância entre o nome e o verbo. Sujeito na terceira pessoa do singular. Ela, a boiada. Então, o que tem o verbo? O que vai acontecer com o verbo? Verbo também na terceira pessoa do singular. Não importa a posição do verbo, antes ou depois do sujeito simples. A concordância é sempre feita com o núcleo dele. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Vocês só observem que esta oração está na ordem inversa. E o que é uma oração na ordem inversa? Primeiro veio o predicado e depois veio o sujeito. Como poderíamos colocar na ordem direta? A última boiada da fazenda sumia na estrada poeirenta, certo? Mas a concordância verbal não importa. Ela pode vir na ordem direta, na ordem indireta. Sempre o sujeito vai concordar com o verbo. Então, e a gente continua ainda vendo a concordância do verbo. Agora, quando acontece um sujeito composto.
Quando o sujeito composto, o que é um sujeito composto? Aquele que tem 2 ou mais núcleos. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Olha, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Eu tenho um sujeito composto antes do verbo. Verbo, o que aconteceu com o verbo? Verbo no plural. Então, sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos, já vimos. Então, há uma concordância entre o sujeito e o verbo. Ok, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês podem estar no privado ou no grupo, né? Vamos ver agora esse caso. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Se a primeira pessoa, eu, nós, faz parte do sujeito, o verbo ficará na pessoa do plural nós. É o que eu disse para vocês, olha. Você, sua prima e eu, nós. Não é verdade, gente? Olha, você, sua prima e eu iremos ao cinema. O que aconteceu aqui? Eu disse para vocês que toda vez que a primeira pessoa estiver, ela predomina sobre as demais e ela vai para a primeira pessoa do plural. Nós iremos ao cinema. Lembraram? Então, você, sua prima e eu tenho um sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes com a presença aí da primeira pessoa eu. Iremos, verbo na primeira pessoa do plural, nós. Lembraram? Sempre a primeira pessoa, né, predomina sobre as demais. Eu estou no meio, você, sua prima e eu, nós. Se a primeira pessoa, eu ou nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa. Então, só lembrando que eu já disse para vocês ainda há pouco, vós, certo? Ou na terceira pessoa, é um caso mais recente, estudado mais recentemente. Observe, tu e teu amigo, vós ficareis aqui em casa. Ou tu e teu amigo, eles ficarão aqui em casa. As duas condições são aceitáveis. E a gente continua ainda com a concordância dos verbos, agora os verbos impessoais. Lembraram que nós estudamos os verbos impessoais quando? Naquela oração que não tem sujeito, porque indica fenômeno da natureza. Impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. O verbo haver, por exemplo, né? O verbo haver, quando tem um sentido de existir. Sempre que aparece o verbo haver com o sentido de existir, o verbo é impessoal, ou seja, que é um sujeito da oração? Oração sem sujeito, também chamado de sujeito inexistente. Então, veja, verbo haver é impessoal quando é empregado com o sentido de existir ou acontecer. Havia muitos alunos na sala de aula. Quem é o sujeito dessa oração? Não tem sujeito, porque o verbo haver tem o sentido de existir. Então, como a gente vai classificar? Oração sem sujeito. Professor, e o que é muitos alunos? Havia o quê? Muitos alunos. Então, muitos alunos é um complemento verbal, certo? Muitos alunos é um complemento verbal, porque o verbo haver está na terceira pessoa do singular, indicando existir. Então, o que é muitos alunos? Não é sujeito, ele é um objeto, ele é um complemento verbal. Segundo, aqui nunca houve brigas antes, aqui nunca existiu. Novamente o verbo haver tem o sentido de existir. Então, nesta oração não há sujeito, porque o verbo haver tem o sentido de existir, está na terceira pessoa do singular. Então, o que é brigas? Não é sujeito, é objeto. O que é objeto? É um complemento do verbo. Você pergunta assim, aqui nunca houve o quê? Brigas. Observações. Em locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para o outro verbo, o verbo auxiliar, que também fica no singular. Deve haver 20 pessoas na sala. Olha, 20 pessoas, mas ele permanece, né, a impessoalidade, ou seja, não há uma concordância.
porque o verbo haver é impessoal. Algumas observações ainda para vocês. O verbo haver com sentido de existir é impessoal. Entretanto, o verbo existir não é impessoal, ele concorda normalmente com o sujeito a que se refere. Antigamente havia poucas escolas particulares. Ó, a gente não concorda, né? Ó, plural, singular. Por quê? Porque o verbo haver tem o sentido de existir, não é sujeito, é complemento verbal, certo? Então, não há concordância. Agora, quando tem o verbo existir, aí é diferente. Aqui, quem é o sujeito dessa oração? Aqui é o verbo existir. Ele tem o sentido mesmo de existir. Verbo na terceira pessoa do plural. Olha, sujeito plural. Aqui há uma concordância entre nome e verbo. Bem diferente daqui. O verbo haver é impessoal. O que quer dizer impessoal? Ele não tem sujeito, oração sem sujeito. O verbo existir é pessoal, ele tem sujeito, por isso ele está no plural para concordar com o sujeito. Entenderam? Repitam novamente, voltem lá e assistam. Vocês entenderão com bem calma. Olha aqui, antigamente deviam existir poucas escolas particulares. Ele está ao lado do verbo existir, né? Uma locução. Terceira pessoa do plural. Então, aqui, poucas escolas particulares também vai para o plural, para poder concordar. Então, tudo bem, gente? A saudade foi tanta que não resisti e tive que mandar este abraço aqui para vocês. Um beijo e até a próxima aula.